Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip. Que virada, né? O PSG, pela primeira vez em muito tempo, está indo às semifinais da Champions League, desde que o time se tornou uma potência, né? Com muito dinheiro, com muitos reforços, tornando um dos times mais caros do mundo. É um time conhecido por levar viradas, tinha feito 3 a 1 no Chelsea, levado um 2 a 0 na volta, tinha feito um 4 a 0 no Barcelona, levou um 6 a 1 na volta. Sempre foi motivo de chacota por gastar rios de dinheiro e nunca ir além das quartas. E agora pela primeira vez consegue ir para semis, não foi com pouco sofrimento, né? Foi com bastante sofrimento, mas de um jeito memorável, né? Não dá para não dizer isso. É mais um dos presentes que o futebol e o esporte em geral, né? Não é só o futebol que nos protagoniza momentos épicos. Eu acho que seria errado dizer isso, mas hoje foi o momento desse esporte maravilhoso nos render mais uma das grandes partidas que a Champions, né, trouxe este ano, né? E foi uma atuação assim que a gente tem que falar coisas positivas, como a grande atuação do Neymar, por mais que tenha perdido alguns gols, a mudança de jogo que trouxe a entrada do Mbappé, do Draxler, do Paredes, e também vai lá um time valente do Gasperini, né, que é o Atalanta, jogou muito bem, mas no final é aquela coisa, né? Você pode ser tão organizado taticamente quanto puder, mas se não tiver aqueles jogadores diferenciais, muito dificilmente você ganha essa competição. Porque isso valeu para o Ajax ano passado, que por mais que tivesse Hakim Ziyech, David Neres, jogadores bons, o Tottenham, por ter um time melhor em questão de elenco, acabou superando numa grande atuação de jogador. A estrela às vezes faz diferença e hoje fez muita. Primeiro eu quero falar algumas coisas aqui. O Gasperini mudou um pouco o estilo ali, colocou uma linha de 3. O Conte mudou um pouco o jeito que as pessoas olham o futebol, né? Toda vez que eu olho 3 zagueiros eu me lembro do Conte, que ele é o cara que espalhou isso pela Europa depois do trabalho dele no Chelsea. Aí eu vejo aqui o esquema do Gasperini, é um esquema interessante pra caramba, né? O 3-4-1-2. É um esquema ali de jogar na velocidade, apostar um pouco nos contra-ataques. E já sabia que o PSG teria mais posse de bola. É uma pessoa inteligente e funcionou durante vários momentos. Mas é um time também que criou algumas chances, mas não criou muitas o suficientes. Se a gente for ver as estatísticas, foram 17 finalizações do PSG contra apenas 9 do Atalanta. Enquanto uma defesa do PSG, que às vezes não é confiável, você fica assim, com a impressão de que apenas 9 finalizações não foi um grande trabalho. Mas a Atalanta teve um jogo muito interessante no primeiro tempo. Foi melhor no primeiro tempo, teve mais finalizações no primeiro tempo, mas foi perdendo fôlego. E no segundo tempo o PSG basicamente atropelou do metade para o final. E a gente for olhar também algumas coisas, a partida do Mati Caldara foi horrível, né? O Matia Caldara, que é o zagueiro central deles, foi muito ruim. Os outros dois zagueiros até jogaram bem, e eu acho assim que o esquema do Gasperini teve uma hora que ele desgastou, teve uma hora que talvez ele precisasse mudar pelo quanto a natureza do jogo mudou depois da entrada do Mbappé. Ele tentou fazer algumas mudanças, mas não pareceu que surtiu muita eficiência. Do outro lado, o PSG foi num esquema comum. 4-3-3 é um esquema bem comum no futebol, bem eficiente, né? Não quer dizer que seja comum que é ruim, mas o Tuchel claramente estava com medo do ataque da Atalanta. Não à toa ele escalou o Marquinhos de volante. Ele não é um meia, ele não é um volante, ele é zagueiro. Mas ele escalou para ele fazer tipo assim, a transição do ataque para defesa melhor. Mas o que você perde colocando um zagueiro com o Marquinhos lá? No cadência de jogo, não tem um meio campo lá para fazer os passes, para armar o jogo. E o Tuchel colocou isso tudo na conta do Neymar. Por isso que o Neymar foi escalado pelo meio e não pela ponta. Porque aí o Icardi ficava pelas pontas e ficou muito claro que o Icardi não joga bem pelas pontas. E ele joga muito melhor centralizado. Aí o Neymar ele teve que cadenciar o jogo. Ele estava fazendo isso bem, mas o fato é que era só ele que estava fazendo isso. Uma coisa que eu não entendo do Tuchel, os caras que entraram também, muita gente já fala da entrada do Mbappé, mas duas pessoas que ajudaram a mudar esse jogo é o Paredes e o Draxler, que eu não entendo porque eles estavam no banco para a gente, como o Idrissa Gueye e o André Herrera. Por favor, né? Não dá para aceitar uma coisa dessa. O Tuchel escalou o time bem errado, na minha opinião, e isso pesou um pouco no final. E também, é claro, lá o Saravia, putz, que jogador horroroso, meu Deus. O cara é muito fraco, né? E a gente vê, não tem velocidade, não tem drible, não tem chute, não tem criatividade. E com isso, todo o peso assim, do time ficava no Neymar. E o Neymar perdeu chances, né? Teve aquela primeira chance do jogo cara a cara, perdeu. Teve aquela hora que ele foi muito bem, aproveitando a falha do recuo da zaga lá, e quase marcou, mas chutou muito longe. Então, ele perdeu algumas chances, mas esses foram os únicos pontos negativos que eu vi na partida do Neymar. Ele conseguiu driblar, conseguiu armar, conseguiu dar passes. Ele criou muitas chances de perigo. E no final conseguiu que, com a entrada do Mbappé, que trouxe mais velocidade para o lado esquerdo do campo,
Aí que o PSG começou a oferecer muito perigo de verdade, porque até a metade do segundo tempo não era um time que estava assustando tanto a Atalanta, mas quando o Mbappé entra, quando o Paredes entra, deu uma excelente enfiada de bola para o Mbappé num certo momento lá. Quando esses jogadores entram, você tem mais gente armando o jogo além do Neymar. A carga de criar jogadas não ficou apenas em um jogador. E com tanto talento, com jogadores que são diferenciados, que conseguem furar táticas, que conseguem pensar além do plano de jogo do seu próprio treinador, aí que o PSG consegue virar o jogo. Porque eu falo, as táticas do Gasperini são fantásticas. O time da Atalanta foi muito além do esperado no italiano. Mas falta talento. Quem é o grande craque daquele time? Quem é o cara daquele time da Atalanta que se você pegasse, colocaria no Bayern de Munique? Tipo assim, quem que você tiraria do Bayern de Munique para colocar alguém da Atalanta? Ninguém. Por quê? Porque o time da Atalanta não tem essa estrela. O Gosens é um grande lateral? É. Mas tem melhores. É assim, você vê os times, o time da Atalanta por um todo, é um time que tem jogadores bons, alguns medianos, que compraram bem o esquema e com isso se tornaram um time muito organizado e perigoso. Mas no final, não é um time tão bom em questão de material humano. Isso pesa. Porque no final, quando você tem jogadores extraordinários do outro lado, eles exploram as limitações dos adversários. E foi isso que aconteceu no final. No final, a zaga não aguentou. E o talento do Neymar, do Mbappé, de todos esses jogadores do meio campo para frente do PSG fizeram a diferença. Não à toa, o Atalanta teve a chance do empate. Foi feito um lançamento, uma ligação direta para o jogador lá da Atalanta, até esqueci o nome agora. Ele foi lá, tinha a chance de finalizar, ele se encolou todo e jogou para tiro de meta. Por quê? Não tem estrela, não é craque. Isso faz a diferença. O esquema é bom, criou aquela jogada, mas o jogador precisa da chance assim, de tudo perfeito para fazer o negócio funcionar. E não é o que acontece quando você tem a pressão e todo esse peso da Champions. No final, quando os craques se sobressaem, quando a partida pesa. E Champions é um jogo que sempre mexe com o mental das pessoas. E o PSG consegue a vaga à semifinal da Champions ser desse jeito. Porém, deixa um porém, é bonito. Você tem essa virada que as pessoas vão guardar para sempre na memória. É uma coisa que todo mundo vai comemorar, a pessoa vai lembrar. Quando a gente estava em casa, que não pode mais estar em bar, em lugar fechado, pandemia, é claro, o pessoal fala, nossa, foi lindo ver meu time virando um jogo, se classificando na semifinal, depois de tanto tempo fora dela. Ou assim, as famílias que estão no PSG devem estar vivendo um momento mágico agora. Mas olhando para frente, o PSG tem chance de vai enfrentar ou o RB Leipzig ou o Atlético de Madrid, orando muito para ser o Leipzig, porque o Atlético de Madrid que joga de um jeito muito diferente. O Atlético de Madrid chama o adversário e joga no contra-ataque. E o Simeone é um gênio nesse sentido, né? Eu acho que não se chega duas vezes à final da Champions League com o Atlético de Madrid sem ser um gênio. E o Simeone é um gênio de contra-ataque, é um gênio de defesa e possui o Jan Oblak, né? Que é um goleiro muito melhor que esse da Atalanta, né? O Oblak é um cara que precisa ser um chute muito perfeito para passar por ele. E acontece que o Atlético de Madrid é um oponente enjoadíssimo. E ele explora muita fraqueza que o time do PSG tem, que é muito da recomposição do ataque para a defesa, vai ser muito explorado pelo Atlético de Madrid se ele passar. Então o PSG ele já tem um oponente difícil. O RB Leipzig não será fácil, mas sem o Werner já é bem mais tranquilo de se imaginar. Agora, mas fica imaginando esse PSG, do jeito que jogou o primeiro tempo, pegando um Bayern de Munique. Porque o Bayern de Munique, ele tem toda a habilidade tática da Atalanta. Todo, assim, o Gasperini, o Hansi Flick é um técnico tão bom quanto o Gasperini. Só que tem uma diferença. Lá tem estrela. E não é só uma estrela como Robert Lewandowski. É o time todo, exceto o Gnabry. Mas, é claro, isso é só uma piadinha aqui pro Gnabry, mas até o Gnabry sabe jogar bem, mas você tem o Coman, você tem o Perisic, tudo bem que o Perisic não é um craque, mas você tem Thomas Müller, você tem um time inteiro de craques. Você tem um Neuer como goleiro, você tem também o Alphonso Davies de lateral, Alaba do outro. É o tipo de time que será que eu consigo ver atropelando esse PSG, porque o PSG teve sofrimento para derrotar um time organizado, mas com um elenco mais limitado. Não é errado chamar de limitado. E se pegar um time organizado e com um dos melhores elencos do mundo, como é que fica? Se pegar o Manchester City pressionando a saída de bola, tendo todos aqueles jogadores, Kevin De Bruyne, Mahrez, Sterling, poxa, eu fico olhando para esse PSG e eu digo, o único oponente que eu cravaria, os dois únicos oponentes que eu cravaria, PSG vencendo hoje, é o Leipzig e o Lyon. Só esses. Que nem o Barcelona eu dou garantia, porque Lionel Messi, Suárez, né? Tem muito talento e talento desequilibra. A questão é, hoje o talento desequilibrou, mas com os oponentes que vêm pela frente, vai precisar de tática também. Por isso eu não coloco o PSG como um dos grandes favoritos. Ainda acho que
City, Bayern são times melhores e não coloco o PSG como favorito contra um Atlético de Madrid. Eu acho que é um jogo bem parelho, então as pessoas podem comemorar, mas não fiquem iludidos achando que já está ganho. Não tá. O PSG precisa evoluir muito se quiser ganhar essa Champions, vai ter que jogar muita bola se quiser vencer essa Champions League, porque ainda tem muito time muito mais duro que a Atalanta pela frente. Por esse dia é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Antes, é claro, falar da atuação do Neymar. Como eu disse, sim, parece que se eu falei já, agora vamos falar de novo. Pô, jogou bem, né? Eu acho que se ele quiser a bola de ouro esse ano, vai ter que brilhar mais como fez hoje. Perdeu os 2 gols, mas, claro, ele foi o motor do time durante boa parte do tempo, foi o grande craque do PSG. Eu espero que o Neymar mantenha esse papel de líder. O Tuchel, eu posso achar ele taticamente limitado, mas como mental, acho que ele foi o melhor técnico para o Neymar, porque foi no trabalho dele que o Neymar está começando a se transformar em um líder de time, em um líder de equipe. E isso pode ser muito importante até para a nossa seleção. Mas também porque assim, até um perfil meio semelhante taticamente, porque tanto o Tite quanto o Tuchel não são caras muito brilhantes nas táticas, principalmente ofensivas. Então, isso é o que eu queria dizer. Acho que se é uma coisa para se ressaltar é como o Neymar cresce e não se abateu pelos 2 lances. Ele continuou jogando bem, ele continuou liderando o time e foi muito importante para essa virada, dando assistência e dando aquele belíssimo passe para o Mbappé. Então, o Neymar para mim foi o grande jogador da partida. O da Atalanta, ano que vem está na Champions de novo, mas vai precisar de jogadores um pouco melhores, né? Principalmente investir em jogadores jovens, né? Porque a gente tem que entender que a Atalanta não é PSG, não pode sair contratando quem quiser, mas quartas de final já dá um bom impulso de finanças. Então, na hora de contratar alguns jogadores um pouco, subiu cada degrau de cada vez, como o Leicester faz, e aí ir melhorando, se estabelecer mais como um time de Champions League. E é claro que é primordial a permanência do Gianpiero Gasperini como técnico. Se ele vai receber o troféu de sair, isso é outros 500, mas a verdade é que hoje a gente teve um jogo que mostra que não adianta você ser muito bem taticamente, que do outro lado, se tiver um craque, ele pode desequilibrar a favor deles. Então, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like e até o próximo vídeo.